E aí, Vinícius, como é que tu estás? Olha, se alguém ainda não sabe, eu vou explicar mais uma vez. Vinícius é meu filho mais novo, que está agora no nono ano. E ele está aprendendo química. Aí ele quer aprender química. Aí eu fico gravando essas aulinhas para ele. Aí ele fica me dando feedback, fica me dando a resposta. Pai, melhor aqui, melhor ali, bota um desenho, bota tal coisa. E aí a aula vai melhorando. Aí eu pensei assim, então eu vou expandir esse universo. Vou fazer também aula de química básica para o pessoal que está precisando. Não é não, Vinícius? Vamos lá, vou chamar ele para vir fazer aqui uma aula só de exercício para ver como é que ele está, se ele está aprendendo direitinho mesmo. Legal? Vamos embora. A aula de hoje da gente, pessoal, é uma aula de mistura. A mistura ela pode ser de dois tipos. Só deixa eu dar uma lembradinha. Mistura é a reunião de duas ou mais substâncias. Lembra disso, né? Água e sal, água e açúcar, areia e sal. A mistura ela pode ser homogênea, que é também chamada de solução. O que é uma mistura homogênea? É aquela que tem uma única fase. E a mistura pode ser heterogênea, hétero. O que é heterogênea? É aquela que tem mais de uma fase. Então, pessoal, você deve estar se perguntando, Gustavo, o que é fase? Fase, pessoal, é o que a gente vê. Olha como o nome químico é bonito. É um aspecto microscopicamente homogêneo de um sistema. Isto é uma região do espaço em que as características físicas de determinada matéria são uniformes. É o que a gente vê. Água e óleo, tu olha assim, tu vê água e tu vê óleo. Então tem duas fases. Água e areia, tu vê água e tem areia. Então duas fases. Água e álcool, tu olha, só vê água. Então só tem uma fase. Se ela só tiver uma fase, ela é homogênea, é uma solução. Se ela tiver mais de uma fase, ela é heterogênea. Outro detalhe importante, o conceito de sistema. O que é sistema? Pessoal, esse é um conceito muito aberto. Sistema é uma porção do universo. Sistema pode ser qualquer coisa, tá certo? Toda mistura é um sistema. Já que se o sistema é um pedaço do universo, tudo que está no universo vai ser o sistema. Então, as misturas são sistemas, mas nem todo sistema é mistura, certo? Essas frasezinhas os professores botam em prova só por maldade, tá? Então vamos lá. Aqui, olha, tem quantas fases? Eu vejo o álcool não, desculpa, o óleo, eu vejo a água e vejo a areia. Olha, eu vejo aqui, olha, o óleo, eu vejo aqui a água e vejo aqui a areia. Então tem três fases. Fase é o que a gente vê. E componente é o que tem. O que é que tem? Água, óleo e areia. Então é uma mistura heterogênea. Esse sistema é uma mistura heterogênea. Entendeu? Por que sistema? Porque isso é uma porção do universo. Então, esse sistema é uma mistura heterogênea. Gustavo, e esse sistema aí? Esse sistema é água e sal. Logo, ele tem o quê? Só tem uma fase, mas tem dois componentes, água e sal. Então, como ele só tem uma fase, ele é uma mistura homogênea. Exatamente. E o terceiro caso, esse, pessoal, é uma festa. Granito. O granito, a pedrinha de granito, a gente olha assim, às vezes não percebe, só ele já é uma mistura heterogênea. Granito, olha, não esquece isso não. Vinícius, se liga. Granito tem três fases e três componentes. Se você olhar o granito de perto, tem mica, feldespato e quartzo, tá? Ele tem uma partezinha azul, a parte do granito e uma partezinha rosa. É uma mistura heterogênea. Só o granito já é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque ele é formado por três componentes: mica, feldespato e quartzo, e dá para ver. Porque ele podia ter os três componentes e você não vê, né? Aí tudo bem. Mas ele tem três componentes e os três componentes você consegue ver. Outro detalhe fundamental é esse. Se me perguntarem, olha, leite é o quê? Leite é uma mistura heterogênea. Leite tem gordura. Se você olhar bem de pertinho, tem gordura. E outra é o sangue. O sangue também é uma mistura heterogênea. Quando se coloca o sangue numa máquina chamada centrífuga, faz o exame de sangue, que tu adora, tira o sangue, coloca na centrífuga, ela gira, o sangue se divide em duas partes, uma parte sólida e uma parte líquida. Então, leite e sangue são misturas heterogêneas. Não é legal? Então vamos lá. Aqui, ó, água e areia.
É uma mistura de duas fases, então, em verdade, é um sistema bifásico. Você vê água, você vê areia. Óleo, água e areia. Trifásico. Você vê a água, você vê a areia e você vê o óleo. E o sistema também como gelo, água e limária de ferro. Gustavo, veja, nesse caso, tem um detalhezinho, né? Tem. Você vê o gelo? Vê. Não vai derreter o gelo, esqueça isso, tá? Enquanto está na prova, não vai derreter. Então, você vê o gelo, você vê a água e você vê o ferro. Limária de ferro é o pozinho do ferro. Então, tem três fases. Eu consigo ver os três, mas só tem dois componentes. Por que só tem dois componentes? Porque gelo e água é uma coisa só. Legal? Não é interessante? Então, vê, ó. Tem uma que é pegadinha, pegadinha de prova. Ó, água e gelo. O professor vai te perguntar: é mistura homogênea ou heterogênea? Aí tu. Água e gelo é água e água, meu amigo. Não é mistura. Não é mistura. Não é mistura. Mas você vê a água, vê. Você vê o gelo, vê. Então tem duas o quê? Tem duas fases, embora só tenha um componente. Então não é mistura, mas é um sistema heterogêneo. Então água e gelo não é mistura, porque ambos são água, tá? Só tem um componente água, mas ele está em mais de um estado físico. Quando eu tiver um único componente em mais de um estado físico, não é mistura, mas é um sistema heterogêneo. Água fervendo também é um sistema heterogêneo. É água e água. Então não pode ser mistura. Mas você não consegue ver os dois? Consigo. Então é um sistema heterogêneo. E se eu tiver somente água pura, Gustavo? Se eu tiver somente água, Guga, se eu só tiver a água, água destilada, também não é mistura, mas o aspecto é homogêneo. Você olha, só tem um único aspecto. Então, é um sistema homogêneo. Então, olha bem, presta atenção. Quando eu só tiver uma substância, uma única substância pura, mas ela estiver em mais de um estado físico, eu chamo de sistema heterogêneo, mas não é mistura. Quando eu tiver uma única substância e ela tiver em um único estado físico, aí é um sistema homogêneo, mas não é mistura. Para ser mistura, tem que ter mais de uma substância. Certinho? Tranquilo? Então, olha aí, ó. Era isso que eu queria que tu entendesse hoje. Isso merece exercício, merece dar uma olhadinha mais, tá? Estuda um pouquinho mais. Beijão, até a próxima.